Vamos agora fazer a análise dos sinais das funções trigonométricas, tá? Bora começar primeiro pelo seno. Então, lembrando sempre, né? O seno, ele está aqui no eixo do y. Então, o eixo das ordenadas é o eixo do seno. Aqui no primeiro quadrante, vocês concordam comigo que a análise ela é feita aqui nesse eixo que eu estou marcando, e esse eixo está para cima do zero? Sim ou não? Então aqui no primeiro quadrante o seno ele é positivo. No primeiro quadrante o seno ele é positivo. Usando a mesma lógica, a gente percebe também que aqui no segundo quadrante também o seno ele é positivo. O eixo também está aqui para cima, de vermelho aqui, né? Ok? Quando a gente pega o terceiro e o quarto quadrante, o nosso estudo é para baixo do zero, ou seja, para o eixo negativo. Então, no terceiro quadrante, o seno ele é negativo, e também no quarto quadrante, o seno é negativo, porque ambos estão para baixo. Pessoal, no primeiro quadrante, aqui no primeiro quadrante, vamos pegar um arco aqui no primeiro quadrante. Vamos supor que um arco esteja sair daqui da origem, vai embora até mais ou menos aqui, ó, nesse ponto aqui do laser aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Vamos supor que o arco parou bem aqui assim, mais ou menos. Então o arco está bem aqui nesse ponto que eu estou marcando, ó. Então bem aí nós temos o nosso arco. E vamos agora fazer a projeção dele, claro, lá no eixo do seno, no eixo vertical. Beleza? Então, fazer aqui a projeção, e vai parar mais ou menos aqui, ó. Então, aqui é o valor do seno daquele arco lá. Fechado? Tranquilo. Agora, vamos continuar. Vamos supor agora que o arco... ele sai daqui e vai mais ou menos até aqui onde está o laser, ó. Bem aqui assim. Deixa eu marcar aqui. Então, fazendo a projeção dele, vai ficar mais ou menos aqui nesse ponto, ó. Beleza? Bora continuar. Vamos fazer agora para encontrar o valor do seno dele. Então, mais ou menos aqui. O que a gente percebeu aqui? Isso, muito bem. Então, o seno ele estava nesse ponto aqui, ó. Depois aumentou, ó, subiu para esse ponto aqui, e depois aumentou para esse outro ponto aqui, ó. Então a gente conclui que aqui no primeiro quadrante o seno ele está o que? Está aumentando, está subindo, né? Muito bem, Robertinhos. Então aqui no primeiro quadrante o seno ele é crescente. Tá, continuando aqui a nossa análise, vamos supor agora que o arco que estava bem aqui continua percorrendo a circunferência e chegou aqui agora no segundo quadrante. Está mais ou menos aqui, nesse ponto aqui, ó. Então o arco ele parou bem aqui, mais ou menos, aqui nesse ponto. Vamos fazer agora então a sua projeção lá no eixo do seno. Então ele está mais ou menos aqui agora esse arco. Vamos lá, continuando aqui a análise, e o arco continua ali andando. Vamos supor agora que ele venha, percorre a circunferência e para mais ou menos aqui assim, ó. Ele vai estar bem aqui assim, ó. Tá bom? Vamos lá, mais uma andada ali do arco, né? Vamos supor que ele parou agora bem aqui assim, ó, né? E ele vai estar mais ou menos aqui assim, ó. E aí, o que você percebeu aí? Muito bem, muito bem. Então a gente viu que o arco ele estava bem aqui, depois passou para cá e depois passou para cá. Então ele começou o que? A descer, né? O seno ele é decrescente. Bora copiar isso aqui. E no terceiro quadrante, pessoal, como é que você define o seno no terceiro quadrante? Ó, repare que nós vamos agora percorrer e agora o arco vai parar bem aqui, ó. Ele já está no
terceiro quadrante. Então vamos supor que o arco ele parou bem aqui assim, né? Fazendo a sua projeção aqui no eixo do seno, vamos supor que ele parou bem aqui assim, ele mede, né, esse valor aqui. Ele continua o seu percurso ali na circunferência, então ele sai daqui desse ponto e vem, vamos supor que ele parou bem aqui assim, ó, aqui assim, né? O que você conclui aí? Isso, muito bem. Então ele estava bem aqui e desceu para cá, ou seja, ele diminuiu de novo, né? Então, no terceiro quadrante, o seno ele é decrescente. Então ele estava bem aqui o arco, ele continua o seu percurso, vamos supor que ele está aqui, ó. Nesse momento ele já se encontra no quarto quadrante, né? Vamos fazer a sua projeção lá no eixo do seno, né? Bem aqui no eixo vertical. O valor dele está mais ou menos aqui assim, ó. Ele vai embora. Vamos supor agora que ele vai embora para cá e pare bem aqui. Vamos fazer a projeção dele lá no eixo do seno. Então ele vai estar mais ou menos, o valor do seno dele vai estar mais ou menos aqui, ó. O que a gente concluiu? Que o arco bem aqui gerou esse seno, aumentando o arco, gerou esse outro seno aqui, ó. Então ele estava aqui, subiu, ó. Subiu, ou seja, está aumentando o seu valor. Portanto, no quarto quadrante, o seno ele é crescente. Vamos fazer a mesma análise, o mesmo estudo para o cosseno? Bora ver? Então repara que agora a análise do cosseno ele é feito no eixo horizontal, aqui no eixo do X, beleza? Então agora a gente vai olhar, pessoal, agora a gente vai olhar aqui para esse eixo aqui, ó, o eixo deitado, o eixo das abscissas, né? Então repara que aqui no primeiro quadrante o eixo ele está aqui para a direita do zero, sim ou não? Então repara que o eixo ele está aqui para a direita do zero, portanto para o lado positivo do plano cartesiano. Logo, aqui no primeiro quadrante o cosseno ele é positivo. Muito bem. E aqui agora no segundo quadrante? Agora aqui no segundo quadrante. Repara que no segundo quadrante agora a gente está olhando o eixo para o lado esquerdo do zero. Logo, para o lado negativo. Consequentemente, pessoal, o cosseno no segundo quadrante ele é negativo. Ok? A mesma análise vale para o terceiro quadrante. Repare que aqui no terceiro quadrante eu ainda permaneço do lado esquerdo do zero. Se eu estou do lado esquerdo do zero, então no terceiro quadrante também o cosseno é negativo. Tudo bem? E no quarto quadrante, Robertinhos? Aqui no quarto quadrante, igual como a gente fez no primeiro, a análise é feita aqui para o lado direito, né? Portanto, o cosseno ele é positivo. Tudo bem? Bom, depois você faz a análise também da variação aí do crescente e decrescente também, como a gente fez para o seno. Então fica como dever de casa. Mas você vai chegar à conclusão que aqui para o cosseno, o primeiro e o segundo quadrante, o cosseno é decrescente, e o terceiro e o quarto quadrante, o cosseno é crescente. Então a tangente é a razão do seno pelo cosseno. Isso é fato. Então, de forma direta, é só você fazer o jogo de sinal, porque na divisão se faz jogo de sinal. Você pega o sinal do seno pelo cosseno e o resultado é o sinal da tangente. A gente viu que o sinal do seno no primeiro quadrante é positivo, né? E o sinal do cosseno no primeiro quadrante também é positivo. E aí você faz o jogo de sinal, né? Mais com mais dá mais. Então a tangente é positiva. Deixa eu colocar bem aqui. Então a tangente
ela é positiva. Tá bom? Agora aqui no segundo quadrante, como é que ficaria no segundo quadrante? Qual é o sinal do seno no segundo quadrante? Isso, no segundo quadrante o seno ainda é positivo e o cosseno negativo, né? O cosseno ele é negativo. Então aí você faz agora o jogo de sinal, mais com menos dá quanto? Mais com menos dá menos. Isso, mais com menos dá menos. Então a tangente é menos. Pronto, então nós temos aí, a partir do jogo de sinal do seno e do cosseno, a gente encontra também os sinais da tangente. Depois você faz em casa também a análise do crescente e decrescente. Valeu, um abraço.